Queridos, imaginem uma praia. E uma pessoa nessa praia, como você acaba de ver. Ao ver a manifestação dela, você conclui que ela é de qual estado do nosso país? Ela é mineira. Muito provavelmente essa foto foi tirada em Guarapari, que é a Cancún dos mineiros. Mineiro ama praia. Sabe por quê? Porque em Minas não tem praia. Então, quando um mineiro chega numa praia e toda vez que ele tira férias, ele procura ir para um lugar onde a tenha, e esse lugar normalmente fica no Espírito Santo, ali em Guarapari. Por isso que costuma-se dizer que Guarapari é a cidade mais mineira do Espírito Santo, porque especialmente no período de férias ela está lotada de mineiros. Por quê? Por causa da praia. E aí quando o mineiro vê a praia, ele se manifesta dessa forma, né? Perceba a brancura do corpo deste indivíduo. Ele não está acostumado a ir à praia. Ele vai à praia uma vez por ano, daí esse bronzeado leitoso do seu corpo, não é? Ele está feliz. Ou pelo menos ele acha que está. Só que essa suposta felicidade acaba exatamente no momento em que ele pega o ônibus e volta para Minas Gerais. Isso significa, queridos, que essa felicidade não é genuína. Ela não passou de uma euforia momentânea e dependente de uma circunstância. Mas eu queria dizer para vocês que, embora nós experimentemos agitações, euforias pontuais, circunstanciais, existe sim uma felicidade que é genuína. E digo mais, é em função da existência dessa felicidade que as pessoas levantam todos os dias de manhã para trabalhar. Porque o que as move é justamente a busca por essa felicidade. Só que o que a maioria das pessoas não sabe é que essa felicidade não pode ser encontrada nas coisas que estão oferecidas e disponíveis aqui. Essa felicidade tem uma fonte que é sobrenatural. E é a respeito dessa fonte que eu pretendo falar com vocês nessa manhã, a partir do texto de Lucas, capítulo 1, verso 39 a 45, dando continuidade à nossa série de mensagens aqui, neste evangelho, a exposição do evangelho de Lucas, uma exposição e série intitulada Um por Um, o evangelho que muda um, muda tudo. Então nós vamos para esse texto aí de Lucas, capítulo 1, do verso 39 ao verso 45, cuja ideia central é a seguinte: a fé no bendito fruto do ventre de Maria proporciona a felicidade por todos perseguida. Vou repetir. A fé no bendito fruto do ventre de Maria proporciona a verdadeira felicidade por todas perseguida. Então acompanhe a leitura do texto aí que se encontra em Lucas, capítulo 1, do verso 39 ao verso 45. Diz assim o texto da palavra de Deus: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor?
Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, estamos diante da Tua palavra, do Teu texto, e nos alegramos porque o Senhor fala por meio dele. Eu te peço, Pai, que na exposição desta passagem, desse trecho, dessa porção da santa palavra do Senhor, os meus queridos e eu, todos nós aqui, possamos compreender o que o Senhor quer nos dizer. Faça-nos, ó Deus, pelo ministério do Teu Espírito Santo, ouvir a Tua voz e sermos, como espera-se, movidos por ela. Perdoa o nosso pecado, Senhor, e nos dirija nesse tempo aqui. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos situar no tempo e no espaço. A propósito, tempo e espaço são informações que, de forma, digamos assim, sensível e sutil, são apresentados aqui, porque você deve ter observado que logo no início aqui, no versículo 39, há uma expressão que diz assim: naqueles dias. Essa é uma informação cronológica, nos situa no tempo. Na sequência, nós veremos que estas declarações também vão nos situar no espaço, porque o versículo ao qual me referi aqui, ele faz referência a uma região para a qual Maria se dirige. Mas o fato é que ela se dirige a essa região naqueles dias. Essa expressão temporal é uma expressão genérica. Ela não está comprometida em indicar que dia exatamente aquilo aconteceu. Contudo, quando nós olhamos para os versículos anteriores, nós podemos chegar a uma conclusão com um grande grau de segurança de que aqueles dias aos quais Lucas se refere aqui são os dias próximos ao que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, o anúncio de que ela seria portadora de ninguém menos do que o Rei dos Reis, o filho de Davi, que reinaria sobre Israel, e não somente sobre Israel, mas sobre todos, porque ele era o Filho de Deus, o Santíssimo, aquele que era aguardado pelo povo de Israel. Ela, naqueles dias, recebeu essa notícia. Só que quando ela recebeu esse anúncio, ela também foi informada a respeito da gravidez da sua parenta, Isabel. E é muito interessante porque vejam só o que Lucas, mais especificamente o anjo Gabriel, fala a respeito disso. O texto diz assim: assim aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, percebam, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Queridos, essa notícia a respeito da gravidez de Isabel é uma notícia bombástica. E uma das razões para a notícia ser assim foi justamente foi indicada pelo anjo. Essa mulher idosa, na sua velhice, aquela que era chamado de estéril, também está grávida. Queridos, é uma notícia extraordinária e que ganha contornos de exultação e alegria em função dessa mulher ser parente de Maria. Então, é esperado que naqueles dias, em face dessa notícia, em face desse anúncio, Maria se apressasse para visitar a sua parente.
E foi o que aconteceu. O texto diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Percebam, temos aqui informações cronológicas e informações geográficas. Estamos sendo situados no tempo e no espaço. A questão é, Maria se apressou. Por que ela se apressou? Bem, é uma realidade. Se de fato Maria recebeu aquelas informações e perto daqueles dias do recebimento dessas informações ela foi, isso significa que ela, neste momento, não tinha uma gravidez aparente. Ela não estava de barrigão, correto? Algumas pessoas afirmam que Maria correu e foi apressadamente para visitar sua parente Isabel, porque, como Isabel era esposa de Zacarias, sacerdote, ele não poderia saber que ela estava grávida, porque soubesse, ele iria concluir: essa mulher teve uma relação fora do casamento, porque, ao que tudo indica, nesse momento ela ainda não estava formalmente casada com José, ela era apenas ainda uma prometida em casamento para ele. Então imagine a situação dessa moça chegando na casa de um sacerdote de Deus e ele percebe que ela está grávida. Muito provavelmente ele concluiria que ela cometeu um pecado e a encaminharia para algum tipo de disciplina. Mas me parece, gente, que este não era o caso, tá bom? Por quê? Porque quando nós olhamos para o versículo 56 deste mesmo capítulo, o que nós lemos lá? Lemos que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. 3 meses. Então parece que não havia, sim, uma preocupação, pelo menos clara, em relação a qualquer tipo de conclusão que Zacarias tomaria ou tiraria a seu respeito. Então, me parece que seria mais esperado e seria uma razão mais lógica, digamos assim, que Maria estava com pressa por causa da grande boa notícia, extraordinária boa nova que ela recebeu, e ela queria aproveitar a oportunidade para estar com a sua parenta o quanto antes, para visitá-la, para manifestar a sua alegria, para se alegrar com ela. Parece que foi isso que aconteceu. E diga-se de passagem, uma evidência possível de que ela ainda não fosse casada com José aqui é o fato de que ela foi sozinha, não há qualquer referência a José aqui nesta passagem, o que indica 2 coisas. A primeira, de fato, ela não estava com a sua gravidez aparente, porque se tivesse, talvez isso seria um obstáculo para a sua viagem. Vale dizer que Nazaré ficava dessa região montanhosa cerca de 95 quilômetros. Daria mais ou menos 2 a 3 dias de viagem. Então imagine, se ela estivesse com um barrigão, essa viagem seria extremamente custosa, difícil para ela. Então isso é uma forte indicação de que ela estava apenas no iniciozinho da sua gravidez. E mais do que isso, a falta de menção a José é uma indicação de que ela estava sozinha, o que, digamos assim, justificaria ela fazer essa viagem até lá com certa tranquilidade e com certa pressa. Então nós nos situamos no tempo e no espaço. Sabemos que por volta daquele período em que o anjo anunciou a gravidez de Maria e também a gravidez de Isabel, Maria, sabendo dessa boa nova, vai visitar a sua parenta, que morava na região montanhosa da Judéia. Essa informação é interessante, queridos, porque ela faz sentido em função de Zacarias ser um sacerdote do Senhor. É verdade que os sacerdotes do Senhor poderiam morar em qualquer região, em qualquer tribo de Israel, mas o templo ficava em Jerusalém.
Portanto, para facilitar esse trânsito e para que os sacerdotes chegassem mais rapidamente naquele local que era o principal local do seu trabalho, era comum eles viverem nas regiões próximas, nas circunvizinhanças de Israel, de Jerusalém, porque o templo estava lá. Então, estando perto, isso facilitaria, digamos assim, Zacarias chegar no seu local de trabalho. Então, Maria sai de Nazaré e vai para essa região. Queridos, isso fala um pouco do status de Maria. Sabe por quê? Porque ela vem de uma região extremamente desprezada pelos judeus. A propósito, quando você vai ali para o Evangelho de João, capítulo 1, se eu não me engano, Filipe vai apresentar Jesus para Natanael. E é muito interessante que Filipe diz de onde Jesus era. Diz que ele era Jesus de Nazaré. Lembram da reação de Natanael? Versículo 46, ele diz: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Parece que Lucas, aqui nessa passagem, especialmente se estivesse se comunicando com os judeus, ele estaria falando: olha quem está vindo de Nazaré. Talvez você olhe para essa pessoa e diga: pode vir alguma coisa boa de lá? Pois bem, Maria está justamente vindo daquela região e indo para uma região considerada nobre pelos judeus, que era a região montanhosa ali da Judéia, próxima da cidade de Jerusalém. Então Maria chega na casa de Zacarias e saúda Isabel. E aí nós temos o quê? Nós temos uma saudação extraordinária. E foi intencional esse hífen mais prolongado. Uma saudação extraordinária. Porque essa saudação, ela é carregada de ordinariedade. Ela é uma saudação ordinária. Mas por que, Abner? É muito simples. O que você faz quando você chega numa casa de alguém que lhe convidou, por exemplo, para jantar? Foi o que aconteceu nessa última sexta-feira. Um casal de vizinhos nossos nos chamou para termos um tempo juntos, para jantarmos, para termos um tempo de conversa. E quando nós chegamos ali no apartamento deles, nós tocamos a campainha, aparece a filha, Camila, e nós dizemos o quê? Oi, Camila, tudo bem? Aí daqui a pouco chega a Clarissa, chega o Gil, e aí, meu querido, a gente dá um abraço, saudação. O que é isso? Isso é um modo cultural de se apresentar num ambiente que você está visitando. E havia um modo ordinário, um modo cultural de se apresentar para as pessoas quando você as visitava. E normalmente este modo cultural de saudar a pessoa era shalom. O shalom, shalom. Uma saudação que não tinha absolutamente nada de extraordinário. Era comum, era ordinário. Fazia parte da vivência das pessoas, era algo, um elemento cultural muito bem estabelecido. É verdade que a maneira como as pessoas se expressavam naquela cultura podia ser diferente da maneira como nós nos expressamos na nossa. Mas sejam saudações com palavras diferentes, o que havia era saudação. Isso é ordinário, isso é comum, isso é parte do dia a dia, da rotina das pessoas. Contudo, embora nós devamos reconhecer que esta saudação tem um elemento de ordinariedade, um elemento cultural estabelecido, ou seja, não tem absolutamente nada de anormal nisso,
nós precisamos reconhecer que esta saudação também tem um aspecto extraordinário. Vimos um aspecto ordinário. Todo mundo cumprimenta uma pessoa quando encontra com ela. Isso é comum, não há nada demais nessas coisas. Contudo, esta saudação de Maria contém elementos extraordinários. E por que nós podemos afirmar isso? Porque quando nós lemos a sequência do texto, nós vamos verificar que esta saudação veio acompanhada de efeitos extraordinários. Basicamente, 4 efeitos. Que efeitos são esses? O primeiro efeito que a saudação de Maria produziu em Isabel foi agitação intrauterina. Veja só o que diz o texto aí. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Agora observe o que diz no versículo 44. Versículo 44 diz assim: logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Perceberam? Um efeito foi produzido pelo ouvir. Ela ouviu algo e ao ouvir, ao ser estimulada auditivamente, algo aconteceu no seu interior. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, nas suas entranhas, no seu íntimo. E é interessante isso, queridos, porque quando os hebreus se referiam à sua parte interior, ou quando eles queriam dizer que eles foram movidos de coração, eles se referiam normalmente às suas entranhas. Então, aquela, entre aspas, saudação provocou um efeito interior profundo, um efeito nas suas entranhas. E veja, qual era a natureza deste efeito? Isabel diz que aquele bebê que estava no seu ventre agitou-se de alegria. Queridos e queridas, esta alegria mencionada por Isabel aqui não é uma alegria qualquer. É uma referência a uma grande exultação. Nós cantamos aqui no início, lembram? Exultai, exultai, vinde todos cantar. A Jesus, Salvador, a Jesus Redentor. Por que cantamos assim? Porque nós exultamos, ou seja, a nossa alegria é transbordante por causa da pessoa que a produz. E a alegria que estava no ventre de Isabel, a alegria que estava ocorrendo, operando nas suas entranhas, era uma alegria transbordante. Uma alegria que não pode ser comparada com as euforias que normalmente experimentamos. Portanto, a alegria dela era alegria compartilhada aí com o seu bebê. Uma alegria extraordinária. Um efeito não comum. Na verdade, um efeito incomum. Mas eu disse que esta passagem apresenta 4 efeitos. O primeiro efeito, agitação intrauterina. Mas o segundo efeito é enchimento do Espírito Santo. Veja só o que diz a sequência do texto. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Gente, essa expressão,
cheio do Espírito Santo é uma expressão tipicamente lucana. O que eu quero dizer com isso? Que esta expressão, cheio do Espírito Santo, é frequentemente utilizada, mencionada, registrada por Lucas. A propósito, quando você faz uma comparação entre os evangelhos sinóticos, eu me refiro aqui a Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que Marcos e Mateus perdem de goleada para Lucas no que diz respeito ao uso da expressão cheio do Espírito Santo e, mais especificamente, a pessoa do Espírito Santo. Lucas fala abundantemente a respeito da terceira pessoa da Trindade. E veja, normalmente, quando essa expressão cheio do Espírito Santo mencionada aqui por Lucas aparece, ela está intimamente ligada com a pessoa de Deus. Em outras palavras, é Deus o responsável por proporcionar essa experiência. E essa experiência, gente, sempre vem acompanada de subefeitos. Quais seriam estes subefeitos que decorrem deste efeito principal, o enchimento do Espírito Santo? Primeiro, grande alegria. Segundo, louvor. Terceiro, reconhecimento do senhorio de Deus. Quarto, serviço. Portanto, você pode encontrar pessoas que dizem que ficaram cheias do Espírito Santo, mas se você não verifica esses efeitos na vida dela, pode ter certeza, esse estar cheio do Espírito Santo é só palavra, é só discurso, não tem absolutamente nenhuma relação com a realidade, porque o enchimento do Espírito Santo inevitavelmente produz efeitos concretos na relação com Deus e na relação com o próximo. Vocês devem se lembrar, por exemplo, de Paulo falando ali aos Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: deixai-vos encher pelo Espírito Santo. E na sequência que nós vemos, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, submetendo uns aos outros no temor de Cristo, e depois vemos mulheres, esposas se submetendo aos seus maridos, maridos amando as suas esposas, filhos se submetendo aos seus pais, ou seja, efeitos do enchimento do Espírito Santo, efeitos práticos. Então, não basta falar, estou cheio. Não, porque o cuidado que você deve ter, que nós devemos ter, é com a associação, com a harmonia entre o discurso e a prática. Porque se esses efeitos do enchimento do Espírito Santo não estiverem presentes, você pode ter certeza que não tem enchimento do Espírito Santo coisa nenhuma. Nenhuma. Mas esse é um efeito experimentado por Isabel. Primeiro efeito, agitação intrauterina. Segundo efeito, enchimento do Espírito Santo. Terceiro efeito, louvor profético. Fique tranquilo, gente. Eu vou explicar esse negócio aí. Tem nada a ver com um louvor espontâneo, extravagante, nada disso. Veja só o que diz o texto. O bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Perceberam? Nós temos aqui uma expressão de louvor. E normalmente uma expressão de louvor digamos assim, composta por algumas palavras clássicas, algumas palavras típicas, como, por exemplo, bendito. É uma palavra que elogia um terceiro, de forma que essa palavra é muito comum, é típica em expressões
de louvor. Vemos que essa expressão está aqui. Então isso comunica, isso indica que um louvor está acontecendo. Este louvor está acontecendo em voz alta. Então não é aquele negócio assim: és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. Que alegria, né? Não, não é assim. Não é assim. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. É assim, gente. É com voz alta, é com alegria, é com intensidade, é com vigor, porque ele é fruto do enchimento do Espírito Santo. E vejam, queridos, quando Lucas faz questão de caracterizar a expressão do louvor de Isabel, ele está fazendo um contraste entre Isabel e quem? Zacarias. Por quê? Porque do marido só vem silêncio. Vocês se lembram? Porque Zacarias não creu na palavra do anjo. Ele foi disciplinado com a mudez, que só seria superada, só seria eliminada quando João nascesse. Ele não tinha nascido aqui. Isso significa que se Isabel estivesse na presença de Zacarias, ela não ouviria nada dele. Era uma casa silenciosa, mas que por causa da presença do Espírito Santo, é uma casa cujo silêncio é rompido com louvor, é rompido com o bem-dizer, com louvor. Agora, esse louvor, queridos, a semelhança da saudação de Maria, tem um elemento cultural e um elemento sobrenatural. Qual é o elemento cultural? Bendita é você entre as mulheres. Elemento cultural, Abner, o que você quer dizer com isso? Gente, vocês sabem, tanto quanto eu, que o romanismo tenta se utilizar dessa expressão para afirmar a divindade de Maria. Ok? Só que qual é o equívoco desse tipo de afirmação com base neste trecho, com base nessa parte da saudação? Essa saudação era extremamente comum. Extremamente comum. Era normalmente a saudação feita quando se sabia que uma mulher estava grávida. Era extremamente comum. Não era porque era Maria, mas era porque era uma mulher que estava grávida. Quando você olha, por exemplo, para Lucas, capítulo 11, um pouquinho mais à frente, você vai verificar mulheres dizendo que Maria era bendita, mas ela sequer estava presente ali. E por que aquelas mulheres disseram aquilo? Por causa de Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, para Deuteronômio, capítulo 28, verso 4, o que nós vemos lá? Que uma das bênçãos da obediência à lei era a bendita gravidez. Quando nós lemos, por exemplo, Juízes, capítulo 5, verso 24, a mesma coisa acontece. Era, portanto, uma declaração corriqueira, uma declaração comum, uma declaração cultural diante da realidade da bênção da gravidez. A propósito, queridos, vocês sabem tão bem quanto eu que a gravidez naquela cultura era vista em alta conta. Tanto que as mulheres estéreis eram vistas como desgraçadas. Eram vistas como mulheres à margem da sociedade. Então imagina uma mulher que vive numa sociedade como essa e se encontra grávida.
Gente, não era só uma questão de grande alegria, era uma questão de grande alívio. Alívio, porque a gravidez era um sinal que ela não era uma mulher desgraçada, uma mulher à margem. Portanto, essa primeira parte do louvor é uma saudação normal, que não confere à pessoa mencionada nenhum status de superioridade em relação às outras. A coloca em uma posição de distinção em função de uma situação externa a ela, que não depende dela. E essa situação tem relação com o próximo trecho desse louvor, a sua segunda parte. A primeira parte é uma exclamação cultural. A segunda é uma exclamação sobrenatural. Porque ela diz: bendito é o filho, bendito é o filho que você dará à luz. Por que essa declaração, gente, é sobrenatural? Onde nós encontramos nesse texto que Maria chegou lá e disse: minha parente, estou grávida? Não tem essa informação. A sequência do texto aqui, o fluxo do texto, indica que Maria chegou na casa de Isabel, a saudou. Ok? E imediatamente após a saudação, estes fenômenos aconteceram. Em outras palavras, Maria sequer teve tempo de dizer: querida, eu também estou grávida. Não teve tempo para isso. Em outras palavras, Isabel desconhecia por completo a realidade de que Maria estava grávida. Então, se ela reconheceu essa gravidez, não foi porque ela viu uma barriguinha. Estou vendo um carocinho aí, hein? Olha o bacuri. Não, ela não está vendo isso não. Foi algo que veio do Espírito Santo que a encheu. E mais do que isso, ela não só de maneira profética reconheceu a sua gravidez, mas também reconheceu o status daquele ente que era carregado no ventre de Maria, porque ela bendisse aquele que estava no ventre, ela louvou quem estava lá. Aqui sim nós temos uma declaração, uma exclamação sobrenatural. Por quê? Porque Isabel não sabia que Maria estava grávida. E ela, profeticamente, sob a direção do Espírito Santo, bendisse, louvou, exaltou o ventre, ou melhor, o fruto que estava no ventre de Maria. Agitação intrauterina, enchimento do Espírito Santo, louvor profético e, finalmente, reconhecimento de senhorio. Olha só o que diz na sequência: mas por que sou tão agraciado ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? A quem Isabel está se referindo? Ela acabou de dizer que Isabel acabou de dizer que Maria estava grávida. E na sequência ela diz: aqui devo a visita da mãe do meu Senhor. Opa! Agora faz mais sentido ainda Isabel ter se expressado em louvor em relação àquele que estava no ventre de Maria. Faz todo sentido, porque pelo Espírito Santo ela reconheceu que aquele embrião era o seu Senhor. E queridos, quando alguém diz meu Senhor, essa pessoa está afirmando: eu me submeto a Ele. É Ele quem me dirige. É Ele quem dita as regras. É Ele que aponta a direção. É verdade, o meu nariz está apontando para lá, mas
Se o dele não estiver, não é para lá que eu vou, é na direção dele. Agora, não é curioso que Isabel diz que aquele embrião é o Senhor dela? Gente, para começo de conversa, os mais velhos, e você sabe disso porque o texto diz em 2 ocasiões, na verdade 3, que Isabel já era uma senhora, que Isabel já era avançada em dias, que Isabel era uma pessoa velha. As pessoas idosas naquela cultura é que recebiam reverência. Culturalmente falando, o embrião é que deveria se voltar, digamos assim, para Isabel e dizer minha senhora. Mas o que acontece? Acontece o contrário. Por quê? Porque pelo Espírito Santo, ainda que aquela mulher fosse experimentada, fosse idosa e digna de reverência pelos seus filhos e seus parentes, ela não está diante de um embrião qualquer. É um ente sobrenatural. É um ente celestial. É Deus. E diante de Deus, que se cale todo homem. Diante de Deus, que se dobre todo joelho. Diante de Deus, que toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, como diz Paulo ali em Filipenses capítulo 2, verso 11. 4 efeitos: agitação interna, enchimento do Espírito Santo, louvor profético e agora reconhecimento do senhorio. Pergunta: quem é o autor desses efeitos? Porque a nossa tendência é, lendo o texto assim desatentamente, é de concluir que ou a saudação ou a própria Maria são a fonte desses efeitos. Correto? Porque foi Isabel que disse: ao ouvir a saudação de Maria, estes efeitos ocorreram. Então a nossa tendência, pelo menos tendência imediata, é concluir: está vendo? Foi por causa de Maria, ou foi por causa da palavra poderosa que ela proferiu, foi por causa da sua pessoa diferenciada e coisa do tipo. Mas, queridos, nós não podemos nos apressar a dar uma resposta dessa natureza, porque para nós identificarmos o autor desses efeitos, nós precisamos fazer 2 coisas, nós precisamos considerar 2 detalhes. O primeiro, outros episódios envolvendo a pessoa de Maria, e verificar se nesses outros episódios esses efeitos se repetiram, correto? Em segundo lugar, nós precisamos considerar também a estrutura desse trecho maior, que vai do versículo 11 até o versículo 56, e mais especificamente aqui no nosso caso vai até o versículo 45. Queridos, quando nós olhamos, especialmente aqui no Evangelho de Lucas, nós vamos ver outras aparições, outras referências a Maria. E sabe o que é curioso? Em nenhuma dessas outras ocorrências, efeitos como estes aconteceram. Eu poderia citar várias situações, mas eu vou citar apenas uma aqui, que está muito próxima aqui no capítulo 2. Você deve se lembrar que o Senhor Jesus, quando completou 8 dias de vida, segundo o costume e a lei de Moisés, os seus pais, José e Maria, levaram o menino Jesus, aquele bebê, para o templo para que ele fosse circuncidado, porque a lei orientava que todo macho de 8 dias assim o fosse. E os pais justos, obedientes à lei, cumpriram-na, levaram Jesus ali para o templo. E aí o que acontece? Eles encontram Simeão. E Simeão exclama naquele cenário. Vejam só a exclamação
de Simeão. Um pouquinho antes, versículo 27 do capítulo 2, movido pelo Espírito, mais uma vez, Lucas fazendo referência ao Espírito. Movido pelo Espírito, o mesmo Espírito que encheu Isabel, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços. Tomou o menino, Jesus. Tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram quem? Maria? Não. Viram a tua salvação. Viram a salvação em quem? Em Maria? No menino que estava nos seus braços. Portanto, quando nós observamos episódios envolvendo a mesma Maria, na presença do mesmo menino que anteriormente estava no seu ventre e agora, nesse episódio, está nos braços de Simeão, nós vemos uma experiência de exultação que é provocada não por Maria, mas por causa do Filho. Agora, nós também precisamos, para responder a essa questão, qual é o autor desses efeitos, nós precisamos observar a estrutura desta passagem. Porque vocês estão acompanhando aqui esta série e vocês devem ter observado que esta série, este trecho maior, que vai do versículo 11 ao 56, mas hoje estamos indo até o 45, esse trecho ele é caracterizado por 3 visitas. 3 visitas. A primeira visita, o anjo Gabriel visita Zacarias. A segunda, o anjo Gabriel visita Maria. A terceira visita, Maria visita Isabel. O que há de comum nos 2 primeiros episódios? O que há de comum nas 2 primeiras visitas? Queridos, nós temos um ser celestial fazendo um anúncio. O primeiro anúncio, o profeta João será enviado. Na segunda visita que nós temos um ser celestial fazendo um anúncio. Jesus, o Messias, será manifestado. Nós temos agora uma terceira visita. Percebam, parece que Lucas, por meio da estrutura dessa passagem, está comunicando que em cada visita há a presença de um ser celestial. Na primeira visita, Gabriel. Na segunda visita, Gabriel. Na terceira visita, Maria. Maria? Não, não é Maria. Quem é o ser celestial que está presente na terceira visita? Jesus, gente. É Jesus. E parece, queridos, que nessa terceira visita há um outro anúncio, que é o anúncio de que o Espírito Santo será derramado. Até agora, nós temos o Espírito Santo ali sendo prometido como cobertura sobre Maria. Mas na sequência, na terceira visita, nós vemos o mesmo Espírito Santo cobrindo Isabel. Então, a primeira visita, nós temos o profeta João sendo enviado. Na segunda visita, nós temos o Messias, Jesus, sendo manifestado. E na terceira visita, ao que parece, o anúncio do Espírito Santo sendo derramado. Diante dessas informações, a que conclusão podemos chegar a respeito de quem é o autor destes fenômenos, destes efeitos que
acompanharam ou que, entre aspas, decorreram da saudação de Maria, quando nós consideramos os episódios outros envolvendo Maria, e quando nós consideramos a estrutura desse texto, a nossa conclusão não pode ser outra de que o autor destes efeitos é ninguém menos do que Jesus, o Filho de Deus. Ele é o autor destes efeitos, não Maria, não a sua saudação, mas o fruto que estava no seu ventre. Qual é o enfoque de Lucas aqui, nessa passagem, então, queridos? O enfoque dele está justamente no último versículo desse trecho, versículo 45, quando ele diz assim, na verdade, palavras de Isabel. Ela diz: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Por que eu afirmo, queridos, que este versículo é o enfoque, ou é aqui que está o foco de Lucas? Porque parece que é aqui que o contraste entre Maria e Zacarias ganha o seu ponto culminante. Por quê, gente? Lembram? O anjo respondeu a Zacarias: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você as boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Por quê? Porque não acreditou em minhas palavras. E nós temos aqui Maria, do outro lado do espectro, que é enaltecida, que é reconhecida como alguém feliz. Mas feliz por quê? Porque ela, diferente de Zacarias, creu. Ela creu. De um lado não houve confiança, do outro lado houve fé. A propósito, no trecho que foi pregado aqui, exposto pelo Vitor na semana passada, vocês devem se lembrar de dois versículos interessantes, que são os dois finais do trecho exposto por ele, versículos 37 e 38. Na verdade, um pouquinho antes, versículo 36, que diz assim: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Queridos, sabe qual é a tradução literal desta parte aqui, dessa parte final deste versículo? Pois nada é impossível para Deus em todas as suas promessas. Pois nada é impossível para Deus em todas as suas rema. E aí na sequência, olha só o que diz o texto: respondeu Maria, que sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua rema, a mesma palavra, as tuas promessas, este assunto. Em outras palavras, Maria, ela é feliz porque ela crê, gente. Crê em quê? Crê nas promessas de Deus. A propósito, quando nós lemos esse último versículo, a sua tradução literal ficaria assim: feliz é aquela que creu, porque se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Já se cumpriu? Não! E é por isso que é fé, porque ela crê mesmo antes do cumprimento, mesmo antes que as coisas aconteçam. Já Zacarias foi anunciado por um ser espiritual que a mulher dele ficaria grávida.
Ele não viu a concepção, ele não viu a barriga naquele momento, ele não teve uma visão, e talvez porque não tenha tido todas essas coisas, ele, não é possível. Mas foi uma palavra celestial indicando que aquilo aconteceria, e sendo uma palavra celestial, ele tinha que crer, ele tinha que responder em fé, e ele não respondeu em fé, diferentemente de Maria, que diante das promessas do Senhor, a propósito, cujos cumprimentos não trariam situações muito confortáveis para ela. Ela seria uma mulher mal afamada, ela seria uma mulher difamada, ela seria uma mulher marginalizada, ela seria uma mulher que sofreria grande preconceito, mas mesmo assim, ela diz: eu sou serva do Senhor, e a despeito das circunstâncias que eventualmente vão me cercar, eu vou me submeter a esta vontade, porque esta vontade é a vontade do Senhor, as promessas do Senhor não falham, e eu posso descansar nelas, sabendo que o Senhor que prometeu cuidará de mim. Feliz é quem? É a pessoa que tem muito dinheiro no banco? Não. Feliz é a pessoa que tem uma grande reputação na sociedade? Não. Feliz é aquela pessoa que é famosa, que quando sai da sua casa tem um grupo de repórteres, de paparazzis pronto para fotografar aquela pessoa? Não, essa pessoa não é feliz. Feliz é aquela pessoa que passa a vida toda em Guarapari? Não. Feliz é quem crê nas promessas do Senhor. Este é feliz, sabe por quê? Porque as riquezas, a fama, a reputação, os flashes não conseguem suportar, cuidar, prover para a nossa existência. Só Deus pode fazer isso. Portanto, aquele que crê nas promessas do Senhor está seguro. Por isso é feliz. Feliz. Aqui, portanto, nós vemos Lucas indicando qual é a fonte da verdadeira felicidade. É o Senhor e suas promessas, e crer nelas. É por isso que nós podemos afirmar que a fé no bendito fruto do ventre de Maria proporciona a verdadeira felicidade por todos perseguida. Qual a relevância desse texto aqui para a gente, queridos? E mais especificamente, qual foi, em termos imediatos, a relevância desse texto para Teófilo? Lembram? Lucas indicou qual era o seu propósito ao escrever este evangelho. E o propósito era dar certeza para Teófilo a respeito das coisas que lhe foram ensinadas. Dar certeza indica que é possível que Teófilo estivesse duvidoso, estivesse talvez titubeando na sua confiança. E aí, Lucas, por meio dessa passagem, indica algumas coisas. A primeira delas, olha, essa passagem confirma a divindade de Jesus, a sua origem celestial. Por quê? Porque ele é louvado e é chamado de Senhor. E essa realidade só é vivida, experimentada por alguém que tem o status de Deus. Então essa passagem aponta para a divindade de Jesus. Mas além disso, essa passagem também enaltece a confiança nele. Perceberam? Confiança. É possível que Teófilo estivesse titubeando, fraquejando nessa área. E Lucas, intencionalmente, estrategicamente, seleciona esse episódio, comunica para Teófilo, para quê? Para ele ter mais informações a respeito de Maria e de Isabel, da sua família? Não. Da genealogia dela? Não. É para comunicar o papel, a importância da fé e os seus efeitos na vida prática. Olha, essa passagem fala da felicidade que advém da fé. Então ele enaltece a fé, a confiança, ao mesmo tempo em que condena a incredulidade. A incredulidade, ela é condenada nas entrelinhas por essa passagem. Mais do que isso, essa passagem é uma espécie de anúncio do derramamento do Espírito Santo
e fala também dos efeitos da obra de Cristo por meio do Espírito Santo. Olha, queridos, se essa passagem se propõe a comunicar todas essas coisas, e como vimos, de forma estratégica, Lucas não gasta tinta da sua pena à toa. Ele foi estratégico aqui. Ele está se comunicando com Teófilo, está se comunicando conosco. Jesus é Deus. A fé em Jesus é enaltecida. A incredulidade é condenada. O Espírito Santo será derramado, no nosso caso já foi. E esse Espírito Santo produz efeitos práticos, palpáveis, concretos na vida daquele que crê. O Espírito Santo produz efeitos. Se você não verifica os efeitos na sua vida, você pode ser um crente enganado, um incrédulo, que pensa que é crente, mas nunca foi. Porque o Espírito Santo produz efeitos. Se é assim, se é isso que Lucas comunica para nós, na prática nós somos motivados a crer, a confiar, a depositar todo o nosso coração na pessoa de Jesus. Creia em Jesus. Deposite a sua fé nele. Faça isso. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Esse texto também nos convida a resistirmos a toda incredulidade. Toda incredulidade. Eu não creio que Deus possa... Pontinho, pontinho, pontinho. Resista à incredulidade. Resista. Por quê, gente? Porque Deus condena a incredulidade. E em terceiro lugar, se você já creu em Jesus, se você já o recebeu como seu Senhor e Salvador, faça um pedido para Ele. Peça para ser cheio do Espírito Santo. Peça para ser cheio. Peça para ser cheio. E você pode ter certeza que os efeitos virão. Alegria profunda, louvor a Ele, reconhecimento do seu senhorio e, consequentemente, submissão à sua palavra e serviço. Serviço especialmente no contexto do povo da igreja dele reunida. Eu não sinto falta da praia. Não sinto. Vivi muitos anos numa cidade de praia. De forma que se eu voltar para lá, mesmo que seja visitando, creia, é possível que eu nem passe na rua, na orla. É possível. A propósito, foi assim, dessa última vez, né, Deise? Nós fomos para Macaé, sequer passamos na orla, de carro. Não sentimos falta. Mas o mineiro... fica igual um pinto no lixo quando está na praia. Não é verdade? Igual um pinto no lixo. Mas, gente, olha só. Por mais eufórico que ele fique ali, por mais saltitante que ele fique ali, isso não é a verdadeira felicidade. Não é. Porque a verdadeira felicidade não é proporcionada por um ambiente paradisíaco. Não. Ela é proporcionada pelo dono do paraíso. Certa vez, Roberto Carlos, filósofo, numa das suas canções, disse assim: de que vale o paraíso se não tiver o amor? Você sabia que, em certo sentido, ele está certo?
Ele não sabe disso. Mas, em certo sentido, ele estava certo. Sabe por quê? Quem que 1 de João diz que é amor? Deus. Deus é amor. De que vale o paraíso sem Deus? Gente, o paraíso sem Deus não vale nada. Por isso que a felicidade verdadeira não está no paraíso, está no dono dele. E o caminho para nós experimentarmos essa grande felicidade é a fé. A fé no bendito no bendito fruto do ventre de Maria, proporciona a verdadeira felicidade por todos perseguida. Então ela está disponível. Use dela para a glória de Deus. Vamos orar.